Imagina pessoas consagradas a Deus, que se dedicam, que estudam, que têm singeleza de coração, como a Ritinha, que vai trazer a mensagem da parte de Deus hoje, debutando como pregadora do Evangelho. Então, eu vou pedir que a Ritinha venha à frente e coloque para a igreja a mensagem que Deus colocou no coração dela, que eu também não sei qual que é, mas tenho certeza que vai ser uma bênção, porque ela tem se dedicado muito para este momento. Deus te abençoe. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Como uma boa professora, eu coloquei aqui mais ou menos umas 50 páginas, né? Mas a gente vai, espero, falar um pouquinho menos. Mas hoje nós vamos falar sobre o Salmo 32. Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós meditaremos nesse salmo maravilhoso, que é um salmo penitencial de Davi. Nesse salmo, o rei, ele nos ensina sobre a alegria do perdão e a bênção que vem para aqueles que confessam seus pecados ao Senhor. A mensagem aqui, ela é muito clara. O pecado não confessado, ele traz sofrimento, mas um arrependimento sincero leva à verdadeira felicidade. Então eu convido a todos a abrir suas Bíblias no Salmo 32. E lá no Salmo 32 diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, todo quanto transborda em muitas águas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu perseveras na tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei o conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, e do contrário não obedecem a você. Muitos são o sofrimento dos ímpios, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, exultem, todos vocês que são retos de coração. Graças a Deus. Antes de mais nada, é importante saber que o contexto desse salmo, ele se dá em um tempo de guerra, onde Davi se levanta da tua cama e começa a passear lá pelo seu quarto e até atingir o terraço. Quando ele estava lá, ele viu uma mulher tomando banho, estava com as janelas abertas. A Bíblia relata que essa mulher é uma mulher muito bonita. Então o Davi olha em direção àquela mulher e, cheio de desejo libidinoso, faz com que ele dê um passo rumo à sua queda, sua ruína. Ele mandou seus mensageiros investigar quem que era aquela mulher tão bonita, para então saber, né? O resultado da investigação foi que aquela mulher era Batseba.
a esposa de um de seus guerreiros valentes, Urias, o Eteu. Davi dá mais um passo rumo à sua ruína e manda chamar aquela mulher que ele havia cobiçado. A Bíblia não relata como que ele conseguiu seduzir aquela mulher, nem o tempo que ele levou para isso. O fato é que ele conseguiu levar Batseba para a cama. Depois de um tempo, essa mulher mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. E agora, o rei estava com uma imensa batata quente na mão para resolver. Porque o marido dela não estava em casa. E, naquela época, uma mulher grávida, sem o marido, ela poderia ser uma vítima de apedrejamento. Então, Davi dá mais um passo para o fundo do poço e manda chamar Urias da guerra. A intenção era que Urias, ao voltar da guerra, fosse para sua casa e dormisse com a sua mulher. Aí o problema estava resolvido, né? Ela estava grávida, o marido chega, fica com ela, beleza, está tudo certo. Mas Urias era um homem muito íntegro e ele não achou honesto, sabendo que os seus companheiros estavam na guerra, ele se sentiu muito mal em ir para casa, descansar, namorar sua mulher. Então, ele ficou ali no palácio. Então, os planos de Davi começam a se frustrar nesse momento. Ele coçou a cabeça e fala: o que eu vou fazer agora? Aí ele pensou: opa, peraí, vou fazer um banquete. E convida Urias para participar desse banquete, como se ele fosse uma pessoa ilustre, um convidado ilustre. E Urias atendeu o pedido do rei, foi, e Davi começou a dar muita bebida para ele, começou a embebedar Urias. E aí ele pensou, né, Urias bêbado, vai para a casa dele, mesmo que ele não faça nada com a mulher dele, mas ele não vai nem lembrar, né, estava bêbado. Foi um grande engano. Urias, mesmo bêbado, não foi para a casa dele. E aí o rei se encontrou numa situação adversa, terrível. E teve que pensar em alguma outra coisa. E ele dá mais um passo rumo à queda, mais um passo ruim. Ele escreve uma carta para o seu comandante, para Joabe, e disse: Joabe, faz o seguinte, você coloca Urias aí na linha de frente, sem retaguarda, manda ele na frente, deixa ele exposto aí para os flecheiros, para ele ser atingido, para ele morrer. Escreve a carta, sela essa carta com o selo do rei, dá na mão de Urias e manda Urias levar a carta para o comandante. Urias estava levando a sua sentença de morte para o comandante. Um ato de crueldade do rei Davi. Então, aconteceu. Depois de um tempo, o comandante mandou informações da guerra para o rei, relatando que haviam morrido muitas pessoas, que eles tinham conquistado alguns territórios, e lá no finalzinho, ele colocou assim: morreu também Urias. Aí Davi, opa, peraí, essa é a senha, né? Agora está tudo certo. Então, imediatamente, Davi mandou chamar a viúva, caminhando mais um passo para a queda, para o abismo. Davi era um rei polígamo, ele tinha muitas mulheres, então, casar com aquela viúva, aos olhos dos seus súditos, não ia ser nenhum escândalo, né? Afinal de contas, ele estava
acolhendo uma viúva, né? Estava fazendo algo bom para alguém. Não fazia a menor diferença. A Bíblia relata que depois disso, a criança que estava no ventre de Batseba, Deus pesou a mão sobre aquela criança. E, infelizmente, aquela criança adoeceu e morreu. Davi chorou enquanto aquela criança estava doente, jejuou, pediu a Deus, o tempo passou, mas ela morreu. E o tempo passou, depois da morte de seu filho, perante seus súditos estava tudo certo, mas o coração do rei estava bem perturbado. Diante das pessoas estava tudo bem, mas dentro do seu coração era um tormento avassalador. Muito bem, nesse momento Davi, ele estava com o pecado escondidinho ali no seu interior, no seu coração, mas ninguém sabia. E Deus estava vendo aquilo. Foi quando ele falou para a profeta Natã, vai lá e conversa com o rei Davi. E o profeta foi e contou uma história. O profeta Natã, ele lançou de uma estratégia para que Davi reconhecesse o seu pecado. Então, Natã falou de um homem pobre que tinha apenas uma cabritinha, uma ovelhinha ali, que ele gostava, que ele tinha como um animalzinho de estimação, aquela ovelhinha ficava dentro de casa, ele gostava, ele brincava, como a gente faz com os nossos animaizinhos, quem tem, né, um cachorrinho, um gatinho, que gosta de cuidar. Era aquele homem pobre, só tinha essa ovelhinha. E também tinha um homem rico, que tinha muito gado, muitas ovelhas, tinha muito dinheiro. Eles moravam ali pertinho. Até que um dia, esse homem rico recebeu uma visita, um visitante ilustre. E ele falou, nossa, que bom que você veio até minha casa, vou fazer um banquete para você. Foi lá e pegou a ovelha do pobre e mandou matar. Sabe o que Davi fez? Profeta, esse homem tem que morrer. Como que ele vai fazer isso? Ele com tanto dinheiro vai pegar logo a ovelha do pobre? Ele tem que morrer. Nesse momento, o profeta Natã olhou para Davi, apontou o dedinho no nariz de Davi e falou assim, esse homem é você. Esse homem é você. Imediatamente, nesse momento, Davi caiu em si. A chavinha virou na cabeça dele. E Natã falou, Deus te deu tudo. Te deu riqueza, te deu prazeres, te deu um reino, te deu privilégios. Mas você, Davi, foi lá e tomou a mulher de Urias e ainda mandou matá-lo. Isso é muito cruel. Mas Davi reconheceu que era aquele homem da história do profeta Natã. Então, esse pano de fundo maravilhoso nos deixa aí uma palavra maravilhosa de 3 pontos que nós vamos abordar. A primeira delas é a bem-aventurança do perdão. E nós vamos ver lá nos versos 1 e 2, que o salmista, ele inicia justamente dizendo, bem-aventurados aqueles cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Essa palavra, bem-aventurado, é uma palavra maravilhosa, é uma palavra poderosa. E é assim que Jesus começa as bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes, bem-aventurado os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurado seja aquele cuja sua transgressão é perdoada. O perdão de Deus é a maior fonte de alegria que uma pessoa pode ter na vida. Bem-aventurado cuja transgressão é perdoada pelo nosso Deus,
Meus queridos irmãos, o pecado, ele é terrível. O pecado é o pior do que a pobreza. Pecado, ele é pior do que a doença. Ele é pior do que perseguição. Ele é pior do que a solidão. Ele é pior do que a morte. Porque esses males, eles podem nos atingir. A solidão, a pobreza, a perseguição. Só que eles não necessariamente nos afastam de Deus. Porque você pode estar passando adversidade, mas você, tendo fé, estando em Cristo Jesus, você vai perseverar. Mas o pecado, ele nos priva do maior bem que a gente poderia ter, que é a comunhão com Deus. O pecado, ele é maligno, porque a fonte plena de alegria é Deus, e é impossível a comunhão com Deus coexistir com o pecado. É impossível o pecado estar junto com aquele que diz que está em Cristo Jesus. Por isso que nós podemos dizer que feliz é aquele cuja sua transgressão é perdoada. A palavra transgressão, em algumas traduções, está escrito iniquidade. Ela vem de uma tradução hebraica chamada pechar. E pechar, se eu estiver falando errado, o pastor me corrija, por favor, mas eu acho que é isso. Pechar significa rebelião, autotraição contra um soberano, um rei, passar dos limites. Transgressão é rebelar-se contra Deus. E o texto aqui, ele nos diz que feliz é aquele cuja iniquidade, cuja a nossa sujeira, ela é perdoada. Queridos, não há nenhuma área da nossa vida que não foi afetada pelo pecado. Nenhuma. Mas a boa notícia é que o perdão divino nos livra da culpa do pecado. A palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz é aquele cujos seus pecados, cujas suas transgressões são perdoadas. O verdadeiro gozo, a verdadeira felicidade é que nós fomos perdoados por Deus. Esse versículo ainda tem uma parte importante que diz assim, que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. No Antigo Testamento, existem registros de que, para fazer uma expiação pelos nossos pecados, o sacerdote, ele entrava lá no Santo dos Santos, sozinho. E ele levava o sangue do sacrifício dos animais. E quando ele chegava lá, ele salpicava então esse sangue na Arca da Aliança. Esse sacrifício era uma oferta para cobrir os pecados do povo. Essa ideia de cobrir os pecados com o sangue, né, vem por conta disso. Quando ele olhava para a Arca da Aliança, o que ele via? Ele via o sangue que estava cobrindo os pecados. Os pecados estavam cobertos com sangue. O sangue cobriu o pecado. Quando Deus olha, Ele vê o sangue do seu filho. E quando Ele vê o sangue do seu filho, isso significa que o juízo de Deus foi aplicado. Irmãos, não há perdão sem justiça. Deus, Ele não faz vistas grossas para o pecado. Deus, Ele pune o pecado. Em toda a história do Antigo Testamento, com esses sacrifícios de animais, Ele tem um objetivo, que é apontar para a cruz, apontar para o Cordeiro de Deus, aquele que derramou o sangue. Porque na cruz, Deus, Ele executou o seu Filho.
ele matou o seu filho, ele fuzilou o seu próprio filho com a espada da lei, fazendo cumprir a justiça dele, porque ele morreu no nosso lugar, no meu e no seu. Então, quando ele olha para nós, ele está vendo o sangue cobrindo os nossos pecados. Deus aplica o juízo no Filho, para que o sangue do seu Filho cubra os nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que feliz é aquele cujo pecado é coberto. O juízo, ele foi aplicado e a lei foi satisfeita. Por isso que nós temos uma base para perdão. Por isso que nós temos base para perdoar. No verso 2 ainda, diz o seguinte, que bem-aventurado, feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. A palavra aqui, iniquidade, significa prática que vai contra os mandamentos de Deus. O iníquo é a pessoa que já está acostumada a pecar. Ela não se importa mais, né? Como se diz, ela não tem mais vergonha de pecar, né? Então, uma pergunta que eu deixo: será que nós não temos iniquidade? Será? Por que será que Deus não atribui, né, iniquidade a nós? Está escrito no versículo: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Nós somos iníquos. Por que Deus não atribui? Como Deus é justo e ao mesmo tempo Ele é o justificador do pecador, do ímpio. Esse texto, ele vai nos trazer a doutrina mais linda que a gente pode ver, que é a doutrina da fé, pela justificação pela fé. Vamos entender o que significa isso, né? Na cruz, teve 3 eventos importantes. Na cruz, lá em 2 Coríntios 5,19, diz que a palavra imputar, ou a palavra atribuir, ela significa pôr na conta. Então, quando Deus, Ele foi nos salvar, Deus, Ele não colocou na nossa conta a nossa dívida. Deus, Ele não imputou em nós as nossas transgressões. Porque se Ele colocasse na nossa conta, se Ele imputasse em nós a nossa dívida, nós não seríamos capazes de pagar. Ela é impagável. Lá em 2 Coríntios 5:21, Deus não imputou em mim o meu pecado, mas Deus imputou o meu pecado sobre o Filho dele. Deus lançou sobre o Filho toda a iniquidade. Ele foi feito pecado por nós. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. Deus aplica no Filho o golpe da lei e satisfaz a sua justiça. Porque o Filho, Ele foi nosso substituto. Foi Ele que foi na cruz, por mim e por você. Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados, no meu lugar, no seu lugar. É só por isso que a gente pode ler esse versículo: feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. É só por isso. Por quê? Por que eu não tenho que morrer pelos meus pecados? Por que eu não tenho que ir para o inferno pelos meus pecados? Porque Deus pegou todas as minhas iniquidades, todo o nosso pecado, e lançou sobre o seu Filho. Lançou sobre Cristo Jesus. E quando os meus pecados foram lançados sobre
o Filho de Deus, a lei exigiu que ele morresse imediatamente. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus não morreu como herói, como um mártir ou como uma pessoa que não estava sabendo o que estava fazendo, não. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz. Em nosso lugar, pelos nossos pecados. E agora Deus não atribui mais iniquidade em mim e em você. Porque Deus, Ele é justo. E agora, Ele não atribui mais iniquidade. E Deus, sendo justo, Ele não vai punir o pecado duas vezes. O mesmo pecado duas vezes. Ele puniu o meu pecado no Filho, para não punir o meu pecado em mim. O Filho foi punido, e não eu. Em 2 Coríntios 5, 21 ainda, diz que agora Deus, Ele vai imputar sobre nós, ou seja, sobre mim, sobre você, Ele vai colocar na nossa conta toda a justiça do Filho. Toda a justiça do Filho vai ser imputada na nossa conta agora. A justificação, ela é um ato, não é um processo. A justificação não faz de nós justos, ela nos declara justos. Isso significa que você e eu não temos mais dívidas. Mas além de não ter dívida, a gente ainda tem crédito. Nenhuma condenação há mais naqueles que estão em Cristo. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo o espírito não há engano. Tem traduções que falam que não há dolo. O homem transformado, o homem perdoado, não nutre malignidade no sentido de ficar desejando o mal para ninguém. O homem transformado não fica maquinando o que eu vou fazer hoje para deixar o meu irmão envergonhado. O que eu vou fazer hoje para puxar o tapete daquela pessoa. O homem transformado não tem mais isso em si. Então, nessa primeira parte, meus irmãos, a maravilha da graça divina é que Deus não imputa a culpa ao pecador arrependido. Segundo ponto, o peso do pecado não confessado abre um caminho para o perdão. Está lá nos versos de 3 a 5. Davi, ele testemunha a sua própria experiência ao esconder o seu pecado. Lá no versículo 3 fala assim, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos em todo dia. A culpa do pecado não confessado, ele afeta o espírito e afeta o corpo. A gente fica doente. Aquilo vai remoendo, vai corroendo o nosso ser. A culpa do pecado, muitas pessoas vivem isso daí como um fardo do pecado não resolvido. Nós nos sentimos exaustos e distante de Deus, porque o pecado, ele nos afasta da cruz. Mas tem um detalhe importante. Não existe nenhum recurso fora da cruz que possa resolver, que possa aliviar a culpa do pecado. No versículo 4, Davi, ele vai descrever como que Deus, em seu amor, ele vai disciplinar o pecador para levar ao arrependimento. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e sobre o meu vigor secou como
no calor do verão. Queridos, a mão de Deus é uma bênção. A mão de Deus é maravilhosa. A mão de Deus protege. A mão de Deus abençoa. A mão de Deus nos guia. Quem aqui nunca pediu: ai, Senhor, estenda suas mãos sobre mim? Mas a mão de Deus também pode ser o nosso maior problema. Sabe por quê? Porque se a mão de Deus pesar sobre você, meu amigo, você está frito. Você está perdido. Não tem nada, nada, nada que possa te livrar do peso da mão do Senhor. Não tem dinheiro, não tem status, não tem posição política, posição social, não tem sabedoria, diplomas, não tem absolutamente nada que possa te livrar das mãos do Senhor, quando Ele pesa a mão dele na nossa vida. Davi, ele disse que a mão de Deus pesava sobre a vida dele. Sabe quanto tempo? Dia e noite. Dia e noite. Ou seja, sem trégua. Até que finalmente Davi, ele confessa o seu pecado. E aí no versículo 5, Davi fala: confessei os meus pecados e a minha iniquidade não cobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Só para a gente voltar lá no início, quando Davi fez essa confissão, na verdade não foi muito espontânea. Lembra? O profeta Natan foi lá para falar: ei, rapaz, você está com um pecado aí dentro do teu coração? Por que você não quer confessar? Está cultivando esse pecado? É o seu pecadinho de estimação? Então a confissão não foi espontânea, ela foi provocada pelo profeta. Então, às vezes a gente precisa também provocar a nossa memória, trabalhar a nossa memória, porque às vezes a gente cria barreira para confessar os nossos pecados. A gente, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Tudo bem, se ele se ofendeu, o problema dele. Ou a gente fica lá remoendo aquilo, maquinando, pensando coisas absurdas contra aquele irmão. O fato é que Davi, ele reconheceu que ele precisava confessar o pecado dele. Lá em Provérbios 28:13, diz o seguinte, que quem encobre as tuas transgressões jamais prosperará. O pecado, já é a terceira vez que eu vou repetir, e vou repetir várias vezes, ele nos afasta de Deus. O sofrimento não afasta a gente de Deus, mas o pecado afasta. O pecado faz a gente ficar exatamente de costa para a cruz. A gente não quer ver a cruz, a gente não quer ver Jesus. A confissão sincera diante de Deus é um caminho para a liberdade. Em Cristo a gente tem plena segurança do perdão. E lá em 1 João 9, ele reafirma essa promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nosso Deus, Ele é um Deus que se alegra na misericórdia. Ele é rico em perdoar. Deus não tolera um coração duro. Vou confessar não. Só que Ele habita com aquele abatido de coração contrito. Ele não se importa com o tamanho do pecado. Como eu falei hoje de manhã na classe de catecúmenos. Quem estava lá, né, Lucas?
Nosso conhecimento do pecado é muito raso. A gente acha que pecado é matar, é adulterar, roubar banco. É muito, muito mais que isso. O pecado é sutil para entrar nas nossas vidas. Só que Deus, Ele deixa uma válvula de escape, Ele deixa um caminho, que é o arrependimento. Se a gente se arrepender, nós seremos perdoados. E o arrependimento, ele implica em 3 pontos de mudança na nossa vida: mudança de mente, mudança da emoção e mudança da volição, ou seja, da nossa vontade. Judas e Pedro são um bom exemplo disso. Judas traiu Jesus e Pedro negou Jesus. Judas se suicidou e Pedro, ele foi restaurado. Por quê? Porque a diferença é que Judas não completou esse tripé: mente, emoção e vontade. Judas ficou só no campo do remorso, enquanto Pedro conseguiu completar esse ciclo. Então, nesse segundo ponto, a mão de Deus está chamando todos os seus filhos de volta ao caminho certo. Ele não deseja que nós permaneçamos no pecado, mas Ele nos convida à confissão. Deus está pronto a nos restaurar. E o último ponto, para ser bem breve, falei que era professora, né, gente? Então, aguente aí. Depois deles, que é a alegria da segurança de Deus, né? A alegria do perdão, que está nos versos de 6 até 11. Depois de examinar, de experimentar o perdão, Davi, ele fica tão feliz que ele vai encorajar os justos para que busquem o Senhor. Lá no versículo 7. Tu és meu refúgio, tu me preservas da tribulação e me cinges de alegres cânticos de livramento. Quando a gente se arrepende, a gente se volta para Deus e Ele se torna o nosso refúgio seguro. Deus, Ele nos instrui a seguir o seu caminho. Lá no verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. A vida do crente perdoado, ela não é uma vida desordenada. Deus, Ele nos guia. Nós devemos confiar nele, em vez de agir como aqueles animais que foram citados nos versículos, sem entendimento. O crente, ele deve obedecer com alegria. E esse salmo, ele termina com uma advertência e um convite. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor tem misericórdia. O pecado, ele traz dores para quem não confia em Deus, experimenta a sua graça. Assim, Davi, ele conclui com um chamado de alegria. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Então, nesse ponto, a alegria, ela substitui a tristeza do pecado, e vivemos na proteção divina. A alegria do crente está na relação restauração, na relação restaurada com Deus. E concluo, queridos, com 3 verdades importantes, né, que eu vou resumir aqui. O Salmo 32, ele nos ensina que a verdadeira felicidade está no perdão de Deus. Quando tentamos esconder o nosso pecado, nós sofremos. Mas quando a gente confessa e nos arrependemos, nós encontramos paz, segurança e direção. Que hoje nós possamos refletir se estamos vivendo na alegria do perdão ou sob o peso do pecado não confessado. O convite de Deus, ele é claro: venha
a Ele em arrependimento e encontre o descanso para sua alma. Amados, amadas, queridos e queridas, se há algo no teu coração que você precisa confessar, faça isso hoje. Deus está pronto a perdoar, a restaurar, trazer alegria para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Que nós possamos viver como bem-aventurados, celebrando a maravilhosa graça do Senhor. Que Deus nos abençoe.